Fala galera, olá a todos, começando mais um Paintball Café e hoje com uma presença aí ilustre, nosso Títio, quem joga paintball no Brasil e muitos lugares aí ao redor do mundo conhece esse cara que tanto fez pelo nosso esporte, tanto faz e tem uma experiência incrível aí, muitas histórias, muito conteúdo para passar hoje pra gente, então pega seu café. Presta atenção, que hoje vai ser uma aula de paintball. Bem-vindo, Títio. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. E é uma honra falar com pessoas importantes também, que cada um na sua área fizeram um bem pro paintball no Brasil, cara. Obrigado, cara. Muito legal. Bem-vindo. Copa! Amém, galera. Bem-vindos novamente, hoje com um dinossauro do paintball, um dos caras responsáveis por a nossa maior alegria, que é o nosso esporte. E, como de costume, vamos lá, se inscreve, dá um like, compartilha, porque hoje, meu amigo, hoje tem história, tem conhecimento, tem tudo de um pouco aqui dentro desse podcast. Tito, uma honra ter você aqui. Muito obrigado, cara, por ter aceito o convite da gente. E eu que agradeço o convite e parabéns pelo mais um up no paintball, tendo um podcast, entrevistando pessoas de todos os segmentos do esporte. Isso é importante para fazer a galera assistir, gostar e de fim de semana ir praticar. Verdade. Boa chaleira, tamo junto, mais um. Vamos lá, vamos em frente, muito bom. Galera, se você joga paintball no Brasil, vamos falar paintball, speed e cenário também, você conhece esse cara, você sabe quem ele é. Se você não sabe, vai estudar que tá precisando, tá? Eu, desde que eu me entendo como atleta, jogador de paintball, eu sei quem é o Títio, e o cara é referência aí, eu acho que é difícil você achar alguém mais paintball do que o Títio no Brasil, tá? Então, Títio, vamos começar lá do começo. Conta aí os primeiros contatos com o esporte, como que era o paintball no começo aí que você começou a se envolver com o paintball. Conta mais pra gente. Bom, meu contato com o paintball, na verdade, eu morei nos Estados Unidos em 82. E o paintball nasceu em 80, né? E por algum motivo eu conheci o paintball, as armas bem arcaicas, ouvi falar, não cheguei a ver equipamento. Resumindo, voltei para o Brasil, comecei a procurar revista. Na época só se vendia as revistas no aeroporto de Congonhas, né? A livraria que me trazia. Achei, mostrei pro pessoal e desencanei. E em 90, um amigo ligou e falou: meu, aquele esporte de bolinha abriu na Aldeia da Serra. E fui jogar. O pessoal desistiu, comprei uma arminha, ia pingando de campo em campo, que abriram bastante, virou moda, né? E comecei a jogar sozinho. Ia tipo, já vou para Atibaia, se tiver alguém lá, jogo, né? Aí foi montando um timinho, foi aparecendo nos campeonatos e assim que comecei no paintball. Que legal. Então, o primeiro contato do Títio com o paintball foi antes de chegar no Brasil ainda, foi nos Estados Unidos. Foi. Em 82, né? Eu nasci em 83, tu vê. Aí eu falo do nosso paintball e a galera não acredita. Não fala essas coisas de data, só tem 60. Esse negócio para Nessa época aí, vamos colocar no final dos anos 80 aí no Brasil, começo dos 90, os campos que estavam abrindo, já tinha essa ideia de campeonato, de esporte ou não? Na verdade, como tudo era moda, né? Kartismo, bambolê, patim, e o paintball entrou como moda. Em São Paulo, tinha campo na Consolação. É impossível ter um campo hoje na Avenida Consolação, né? Que hoje era uma concessionária de carro, agora virou prédio, né? Pais de Barros, na Pompeia, o Kamikaze, então, Avenida Santa Catarina, na Angélica, porque rodava, né? Então, se pagava o investimento, né? E eu jogava em todos, eu ia em todos que tinha. E o mais famosinho que tinha, que era maior, era o War Games, né? Que era do Gui. Na verdade, ele que trouxe o paintball para o Brasil, né? Você jogou na War Games. E os campos... Isso em 90, 91. E já o Gui começou a organizar os campeonatos. Né? Já teve o Campeonato Brasileiro.
mas era wood, né? Era mato. Só se jogava mato, né? Mas vinha o pessoal do Expresso Oriente, que até hoje joga, juntavam 12 times, né? Diabo da Tasmânia, né? E já tinha Campeonato Brasileiro 90, 91, já tinha bastante campeonato, mas tudo wood, né? Speed começou 97, 98, que foi a transformação. Até eu estava na World Cup, eu joguei 92, 93, 94, que era em Nashville, né? O campeonato mundial era em Nashville, só o wood, né? E aí passou para Orlando, que aí ficou o World Cup. Então a gente ia para Nashville jogar e pegava o carro, descia para Orlando, jogar em Orlando também. E o que era interessante naquela época é que a gente jogava como pro. Não tinha classificação, né? Hoje você não pode, D4, D5, D3, D1, vai subindo, legal, isso maravilhoso. Mas na época você podia escolher, tinha pro, amador e novato, alguma coisa assim. E a gente jogamos com Iron Man, Bad Company. Não fazia feio, não, cara. A gente chegou a ficar nos 10 homens em 12º lugar, cara, no mato. Aí no mesmo ano, acho que 97, montaram o Hyperball. Uhum. Foi o primeiro speed, né? Aquele tubão, que até hoje voltaram a usar de novo, né? Sim. Depois passaram para os infláveis, mas me considero do time que foi naquela vez os primeiros que jogaram o Speed, que é outro jogo maravilhoso também. E a Speed, né? Go. Não é rastejar, mato, né? Então, é bem interessante. Que legal, Tite. O que eu peguei, assim, a partir dos anos 2000, que eu comecei para os Estados Unidos e tal. E daí eu ouvia as referências, assim, no esporte, as lendas, que ainda estavam, que tinham migrado, né? Do Woodsball para o Hyperball, para agora o Speed. Mas você viu essa galera aí na época de ouro deles, né? Bob Long, David Youngblood, né? Toda essa moçada a gente jogamos junto contra ele. O mesmo dono da NXL, ele era do Bad Company. Ele foi um jogador de wood, né? Que legal. Que eu vi as histórias. Daí eu peguei eles já mais coroa, a gente começou a trabalhar, treinar mais coroa. Não, esse cara no mato, você não tem ideia. Esse era brabo. Era gostoso. E o engraçado é que agora eles abriram a UWL, que, na verdade, qual que foi o sentido? Primeiro, você pode ver que a maioria do pessoal que começou o WL há uns 2 anos, 3 anos atrás, agora está forte, né? Era o pessoal como da minha época. Que hoje, modéstia à parte, não é que eu não consigo jogar speed. O corpinho aí tem que respeitar, né? Eu não vou conseguir correr. Speed, bolinha, 12 bolinhas por segundo. Né? Então, você tem que ter perna, cara. Hoje, o físico tem uma influência muito grande no esporte hoje. Tanto que virou um esporte, tem que treinar, né? Posição. Então, quando voltaram o WL, o WL foi antes, que não deu muito certo, é o ICPL, né, que já está tendo o México, o campeonato rodando Estados Unidos inteiro, mas começou, era uma molecada de 50 anos. Pô, no mato é mais fácil, né? Porque você fica lá atrás, se agacha. Né? Então, agora já está virando pessoal que nunca jogou mato, viu que é uma maravilha, cara. São duas coisas maravilhosas. O speed, mas o mato também é adrenalina No speed você também não sabe se o cara está te vendo ou não, mas você tem uma noção. O bunker é igual, para onde que ele vai correr. No mato não tem, né? Cada um para si, e uma moita se mexeu, vara a bolinha. Esse daí é o famoso paintball raiz, né, Titio? A essência. Foi o raiz. Ô, Titio, fala uma coisa, uma curiosidade. Eu não tive muito essa experiência, né? Eu joguei já no mato e tal, mas não campeonato e esses eventos grandes. Como que era, por exemplo, para você estudar um layout? Como que você ia fazer um reconhecimento de campo? Devia ter. 2 vai para lá, 2 vai para cá e um fica aqui. E o que é engraçado, que o campo não era simétrico, então você disputava no par ou ímpar, porque sempre tem um lado
era ladeira, então quem está em cima tem mais vantagem. Tinha campo que tinha árvore grossa, então você tentava escolher o campo melhor, né? Então era na sorte. Aí depois teve uma época que fazia o time jogar um jogo em cada lado, para começar a quebrar, porque querendo ou não, tinha campo que tinha vantagem, né? Então, você pegou o campo certo, 30% do jogo que você já tinha. Aí o pessoal reclamava, se não me engano, teve no finzinho, se jogava os dois times, lado A, lado B, B e A, para, se alguém reclamasse, se tiver a mesma oportunidade de fazer. Mas tinha um cara que rastejava, que nem eu tinha o Pedrinho no meu campo, acho que vocês conheceram o Pedrinho. Assim, vazio, era jogo de 5 homens, 4 combinavam alguma coisa e o Pedrinho fazia o que ele queria. E 80% dos jogos ele chegava por trás dos caras. Porque ele é soldadinho, ele rastejava 10 minutos, o jogo era de 15. Chegava lá no fim, quando a gente via alguém falando, ih, aí a gente avançava, cara. Que legal. Jogo, né? Que legal. Tito, interessante. E esses jogadores aí dessa época, quem que era? O pessoal aí referência? Ia lá para fora, você, Pedrinho? Quem tinha que iam para fora? O Tubarão ia. A gente foi umas 3 vezes, que era o meu tio, eu, o Pedrinho, era o pessoal de Santo André, o Diabo da Tasmânia, foi acho que o primeiro aí, que foi em 91, que é do Ricardo Alonso, Trajano, que a gente tem um grupo até hoje, que chama os Dinossauros. Que legal. 100% do pessoal que começou a jogar em 90. Então, a gente brinca o dia inteiro hoje, bom dia, boa tarde, conversa. Depois tinha o Fighters do Rio. Não sei se o Fight do Rio foi um dos primeiros campeões mundiais que teve na T-Wood, Fireman, patrocinado por gringo. Eles iam frequentar 2, 3 campeonatos por ano, bom time. A briga era Diabo da Tasmânia, Tubarões e Fighters, né? Sempre estava brigando, Jungle Boys, Ninjinhas, a mesma coisa, só que eram esses times que brigavam, né? O pessoal ia bastante, ia 4 times, 5 times para Nashville, era muito bom. Que legal, demais. Ô, Tídio, tu falou do Hyperball, só uma pergunta de bobo mesmo. O Hyperball eram aqueles infláveis que tinham aqueles canos no chão, né? Ou eram aquelas não, o Hyperball são os tubos pretos, é tubo de esgoto. Eles estão arranhadinhos, né? A gente até tentou fazer no Brasil, mas no Brasil tinha cano de 1 polegada, né? Nos Estados Unidos tinha cano de 50, né? Então, e já era simétrico, né? Porque dava para fazer simétrico, porque tubo lá, tubo aqui, né? E lembrando, se vocês procurarem no YouTube, os primeiros campeonatos antes do Hyperball era uma chapa de madeirite, então um monte de obstáculos no campo, mas não tinha curvinha, não tinha dorita, era uma chapa, e você via Bob Long jogando, o David Eggblad jogando, com as cockerzinhas tec, os loaders era uma loucura, né, meu? Quando inventaram o loader elétrico, quem tinha era rei, cara, porque era um tal de estourar a bolinha no cano, que era uma maravilha, né? Mas o Hyperball, tubo de plástico. Aí os infláveis, esses que você falou, eram com mangueiras. Então, era um tecido bem fininho, com ventilador. Aí, com certeza, nego tropeçava. Aí inventaram esse mesmo inflável, que era um tecido, com um ventilador dentro. Cada inflável tinha um ventiladorzinho dentro. Tipo desse de computadorzinho, ficava saindo e mandando ar para dentro. Esse o Chama com certeza viu, porque ele jogou no Bui, o Bui usava isso daí no campo de cima, né? Aí, quando começaram a usar o inflável de borracha, que na verdade são infláveis de competição marítima. Se você ver competição de barco, você vai ver os Doritos lá no meio, ou os Ken, né? Mas tinha um problema, se enchia com água. Eita! Não era
Então, eu fiz muito disso aqui. Você enchia com ar porque ele tinha que ficar estável, né? A única coisa que vazia era isso. Você enchia com ar, mas colocava 100 litros para ele ficar. Encher é fácil. Vai tirar 200 litros de uma boquinha de garrafa, cara. Aí depois vai evoluindo, suave e grampo, né? Mas isso é evolução, né? Alguém tem que se ferrar chegar no de hoje, né? É verdade, é evolução. Perfeito, perfeito. E eu acho interessante que hoje a gente vê a molecada, tipo, cara, não, mas ali tá faltando um pouco de grama, não, mas a grama tá muito seca, mas tem um pouquinho de terra, pô, tá difícil de treinar e tal. E ver da geração do Tite, o que eles já jogaram. O Tite, uma vez eu tava no Texas, foi a única vez que eu joguei Hyperball. Eu tava no Texas, Iron Man contra X Factor treino. De repente todo mundo parou, o pessoal mais antigo falou, galera, vamos pro Hyperball? Vamos! Então era o Iron Man inteiro contra o X Factor inteiro. Só que chegou lá, a gente dividiu. O pessoal mais velho por um lado, a molecada pro outro. E eu tava no meio ali. Xalô, você escolhe. Eu falei, eu quero ficar com os velhos. É lógico, os caras sabem Mandou bem. Lógico, né? Deixamos toda a molecada. Gold, Marcelo Margot, todos rapidinho, pequenininho pro outro lado. Titio, a energia dessa galera jogando nesse terrão batido, com esses pedaços de cano no chão, foi algo inesquecível. Tava eu, dono do X Factor, Shane Pestana, uma galera assim, vai começar o jogo, o Shane já fala pra mim assim, Xalô, abaixa aí na linha dos 50 que ninguém tá te vendo. Eu já baixei, já fiquei quietinho. Arma full alto, devia estar uns 20 tiros por segundo. Prepara os meninos querendo correr pro corner, eu já na linha dos 50 atirando. Foi um dos dias mais divertidos da minha vida. 10 man, não era 10 man, era tipo 15 contra 15 no Hyperball. Foi inesquecível. Então, galera, graminha, APC, Atibaia, aquela grama maravilhosa, esquece. Paintball raiz, o Tite sabe como que era. Era raiz, terra, entulho no meio do campo. É verdade. Pedra pra caramba no campo, terrão. E às vezes eu brinco com o Júlio, eu falo, mas Júlio, isso daqui não é um campo de futebol, cara. É que a gente acaba até acostumando mal o jogador, né? Um prazer, né? Se puder ter uma grama, né? É lindo, maravilhoso, né? Mas às vezes quem ainda não jogou fora, em Orlando, quantas vezes no World Cup você jogava, que tipo Orlando que é agora, na verdade, durante o ano é um pasto, né? Eles tiram o pasto, alugam a área. Então, você pode encontrar uns totozão lá no meio, geralmente é terra batida, grama não existe na World Cup. Campo oficial lá, eles dão uma disfarçada, a tendência é eles fazerem campo sintético, mas lá tem a vantagem que você compra um campo sintético lá doado, né? Tanto que hoje você vê, tem muitos campos de aluguel, vamos falar assim, que tem metade que você vê que é um campo de futebol americano, uma parte de futebol society, lá é mais fácil, aqui é um pouco mais complicado, né? Mas acredito que daqui a uns anos vão, tipo, pelo menos a World Cup, uma final, fazer um campo lindo, maravilhoso, né? Lá eles podem ter condição de fazer isso, mas o normal mesmo era o terrão mesmo, sair e voltar, a marca de bolinha era de menos, era o joelho, era o cotovelo, essa era a marca feia, cara. Calça rasgada. Perfeito, perfeito. Nossa, joguei um campeonato. Tanto em calça, né? Uhum. As calças de paintball hoje são ultra leves, né? Que nem camisa de futebol. Você pega da Copa de 70, um algodão que pesa 1 quilo, né? Hoje pesa 50 gramas. As calças de paintball, quando começou a jogar mais speed, o pessoal dava Superman, essas coisas, era um brinca que você devia ter 1 centímetro. A calça pesava 2 quilos, né, meu? Hoje já tem a molecada que joga com ultralight, né? Que não é tão que antigamente o terrão era branco. Perfeito, que evolução, né? Que evolução. Eu joguei num turf, Titio, nessa grama sintética, só que era em cima do asfalto, estacionamento de um campo de futebol americano. Então era cimento com a turf em cima. Quem olha fala, nossa, que lindo. Cada Superman que você dava para entrar na Snake, meu amigo, era um hematoma que no outro dia você não conseguia andar. Caiu de moto. Cada Superman é um tombo de moto. É legal, cara. Já quadril. Muito bom, muito bom. E, Títio, conta pra gente.
Quando que você começou a trabalhar com o esporte mesmo? Quando você viu, começou a movimentar, mas já foi com tinta mesmo, ou era equipamento? Como que foi esse começo? Na verdade, acho que em 97 eu abri uma loja. Eu tinha loja de pesca e comecei a vender máscara, equipamento, arma usada, vinha gringo, pegava as automegas, autocockers do cara, splash, né? Aquelas coisas bonitinhas. E comecei a ter a lojinha, nós fechamos a loja, aí eu tive campo, eu tive o SP Combate na Vila Ema, trabalhei no Kamikaze, depois montamos com o Caio, na época, do Ninjinhas, o Mega Play Morumbi, né? Foi a gente que inaugurou o Mega Play. Aí depois saiu o Caio e entrou o Rodrigão. Aí depois eu saí, ele montou outro Mega Play, né? Aí não sai mais, cara. Aí pintou bolinha, desenvolvemos bolinha. Então foi loja, campo e bolinha. Aí o resto... E como é que era, Tite, para trazer o equipamento? Era fácil naquela época ou era complicado tanto quanto hoje? Alguém viaja e traz na mala, né? Não tinha outro jeito, não existia, né? Hoje você pode importar legalmente, né? Tira o CR com o Exército, eles te dão uma quantidade, pode trazer 500, 10, 20, cada um, mas você pode importar legalmente a arma de pressão, né? Como o Airsoft, né? Paintball é um pouco mais complicado, porque aqui a legislação é pelo calibre. Então, a legislação, o paintball, ele dá a mesma classificação de um fuzil AR-15. Surreal isso, é. Então, porque no Brasil, a munição até .50, até o ano passado, hoje mudou todas as leis, até .50 você poderia comprar o calibre .50. E o paintball é .68. Só que é .68 numa bola de gelatina, não um calibre de arma, de fuzil, mas ele se cruza. E o Airsoft, apesar de ser um simulacro perfeito, é mais fácil de importar, porque ele é calibre 22. E o calibre 22, agora não sei como é que está, mas era uma coisa, era uma loja com toda a documentação, é fácil de você comprar o calibre 22. E o Airsoft entra no calibre 22. Então, olha que loucura, né? Uma bolinha de tinta com uma arma cor-de-rosa, com splash eletrônico LED, mais, vamos falar, mais difícil do que você importar o Airsoft, né? Os dois vão ser importados legalmente, cada um da sua maneira, mas era difícil importar máscara, tudo. Quando aparecia com uma máscara nova, lente negro, você era o rei no campo, né? Uma coisa que chegar com uma Porsche, o pessoal olhava e tinha distinção. Porque você tinha uma arma legal, os caras não queriam jogar com você, com uma pump. Né? Então, você tá com uma Daidan e o cara com uma Tipman, né? O equipamento faz diferença, né? Você já era pró, eu tinha equipamento bonito, joga no meu time, porque aquele é pró, joga no meu time. Então, era... Pessoal que e depois abriram, ainda bem que foi moda, né? Porque aí o pessoal que está afim do comércio mesmo, vê um nicho, começaram a fabricar equipamento no Brasil, que eram cópias da Tipman, que era a Truff, se não me engano, alguma coisa assim, pumpzinha, que foi o que salvou os campos, né? Porque o cara abria, comprava 50, 60, os campos compravam 100 armas para abrir o campo, que era fila 24 horas, né? O maior problema eram máscaras. Só começou a usar máscara de motocross, que ela só tinha bem de motocross antiga, só que você dava um tiro daquilo lá, pau, estourava a lente, né? A lente não era apropriada, né? Máscara de soldador, que era aqueles quadradinhos, assim, era uma loucura, cara. Quem da minha época que não tirou a máscara no meio do jogo para limpar, tá mentindo. Não tinha jeito. Tem que dar algum jeito de enxergar, né, cara? Não tinha como. Tite, eu vejo cada maluco no paintball hoje em dia, eu fico imaginando o que você já viu por aí. Ah, deve ter visto coisa, viu? O quê? Cada cientista, cada maluco que você já deve ter visto por aí, Tite.
Era um absurdo, cara. Não tinha tanta informação, que nem você procura na internet como se desmonta um avião, você aprende, né? A arma era um O-ring, não existia. Você tinha aqui na Florêncio de Abreu, aí o cara, não, esse O-ring não existe no Brasil, que eram de aqueles uretano, só tinha O-ring de borracha. Era complicado, cara. A gente usava no loader, os caras inventavam com tubo de PVC para caber mais, pegava tubo de PVC de esgoto mesmo, fazia, ficavam em V, né, e inventava garrafa de Coca-Cola, pegava uma big de coco, cortava no meio e vazia, e ia embora, cara. Hoje eu brigo no bom sentido, falei, meu, pelo amor de Deus, tá reclamando que o loader não tá descendo bolinha, meu, nossa senhora, cara. Mas faz parte, né? Não é? Que interessante, que demais. Ô, Tite, e conta pra gente, e como que veio assim o seu conhecimento para fazer tinta, para fazer bolinha? Você teve uma vivência já muito grande antes de começar, né, com as bolinhas. Mas como, Titio? Que isso daí é uma arte, é extremamente complicado. Clima, lugar, tudo muito diferente. Bolinha, aqui a gente começou a desenvolver a bolinha no Brasil, que era uma indústria farmacêutica, igual a primeira indústria de paintball de bolinha no mundo foi a RP Scherer, que é uma fábrica farmacêutica. A RP Scherer Pharma, né? Isso nos Estados Unidos. No Brasil tinha a RP Scherer, que era uma filial. Então, a máquina tecnicamente é a mesma, só muda fórmulas e tipo de gelatina, o que vai dentro, lógico, né? Mas a máquina é uma máquina farmacêutica, que eles chamam de cápsula mole. Vitamina E, essas cápsulazinhas de remédio, é a mesma máquina, né? Só o processo que é diferente. Nos Estados Unidos, aí separaram, porque farmacêutico com tinta não funciona, né? Então tiveram que separar por causa de ISO, essas coisas todas. No Brasil, a RP Scherer começou a fabricar, com a experiência que eles tinham lá fora. Só que o mercado, os caras querem grana, como todo mundo, né? Tem que investir. O mercado era bom, mas eles saíram do Brasil, aí começaram a importar, veio Zap, Diablo, um monte de bolinha importada. E essa empresa farmacêutica tinha uma pessoa que era do paintball, conhecia, e chamou, eu trabalhava no Kamikaze nessa época. Pô, vocês têm interesse? Vamos desenvolver? Eu falei, opa, tô dentro, né? Começaram a desenvolver aqui, mas sem conhecimento nenhum de qualidade. Era uma coisa redonda com uma tinta dentro. Mas para quem não tinha opção, era lindo, né? E comparado com as importadas, era 50% mais barato. Começamos a desenvolver nessa fábrica. Aí também, por ser laboratório, começou a dar problema. Aí começamos a importar da Colômbia, que essa fábrica era uma filial dessa da Colômbia. E na Colômbia já se fabricava para mandar para os Estados Unidos, a Severi. Aí falei, pô, vê se fabricar, vamos importar. Começamos a importar, fui representante dele durante uns 4, 5 anos, de 2000 a 2006, só importando. Aí montamos a fábrica aqui no Brasil, aí foi na raça. Foi na raça, cara. E fazer teste. Curiosidade, cara. Teste. Só erro e acerto. Só erro e acerto. Na verdade, não sabia nem como programar a máquina. Tinha algumas dicas. Veio uma pessoa de fora, ficou 2 dias para ensinar como liga a máquina. Eu não sabia. Uau. Gelatina, isso daí, pelo amor de Deus. Porque quando se fabricava aqui no Brasil, você não tinha acesso. Eles não deixavam ver, e as pessoas não eram específicas de paintball. Eles só tiraram a gelatina, a cápsula mole de remédio e colocavam com o auxílio da matriz, que era na Colômbia. Então, eles tinham mais conhecimento. Mas aqui no Brasil foi na raça, cara. Foi na raça. Aí eu desenvolvi um jeito próprio, cara.
Aí eu desenvolvi um jeito próprio, um erro e acerto. E às vezes eu brinco, eu falei, olha atrás num vidro de maionese, de ketchup, e questiona o que está ali. Você não vai usar o que está ali, lógico, né? Mas o que é isso? Aí você aprende o que é emulsificante, espessante, tandante, e vai testando, joga fora, ou esse funciona, põe mais um pouco, tira mais um pouco. Isso durante 10 anos, você vai criando um link, né? Hoje já entra na cabeça direto. Alquimia. Não, totalmente. Totalmente. Demorou muito, Tite, para tu pegar o feeling da bola, assim, de teste, até acertar a bolinha. Demorou muito, assim, para tu pegar aquele feeling da bolinha, até tu chegar naquela bolinha que você queria desde o início, tipo 1 ano. Na verdade, a bolinha primeira, que era Star, né? Que a fábrica só durou 6 meses, no segundo mês já era sucesso, cara. Mas ninguém via que ficava 24 horas trabalhando, né? Errando, vazando, jogando fora, gastando, comprando, errando, comprando. Então, eu acho que em 2 meses, modéstia à parte, a bolinha já estava... Até eu postei outro dia que eu achei uma caixa de bolinha de 2009, uma das primeiras que eu fiz, que era uma amarelinha, saco aberto. Não vou falar que ela estava dura, mas por ser uma bolinha de 12 anos, tá perfeita, cara. Tá perfeita. Uau! Cara, Tio, o que é muito legal aqui para a galera que está ouvindo. Pessoal, olha esse trabalho do Tito. Começar num lugar que não tinha tradição de fazer tinta, de fazer bola. Começar esse trabalho, certo? Essa alquimia. E esse trabalho, essa alquimia do Tito, esse conhecimento dele, levou ele para o mundo, para diversos lugares, para produzir bola, para ajudar o pessoal na produção de bola, na fórmula, na alquimia, ao redor do mundo. Então, isso daí, Tito, nossa, parabéns, Tito, parabéns por essa vitória, e é incrível essa sua caminhada, Tito. Muito bom, obrigado. Tá aí uma coisa que eu sou louco para saber. Como é que foi essa experiência em trabalhar com a DAI lá fora para fazer a tinta deles, na época que eles vendiam bola e tudo mais? Na verdade, eu tive alguns problemas com a empresa de paintball, fechamos ela, né? E me ferrei assim ao extremo, do dia para a noite perder tudo, coisa parecida. Através de um contato, me chamaram para trabalhar na França, né? Numa fábrica de paintball lá, que é a Toro. Fui com uma expectativa legal, não foi o que me prometeram, né? Mas quando eu cheguei lá, eu reverti, eu fiz a pessoa entender, porque infelizmente, o que um brasileiro vem fazer paintball, né? E não é nem preconceito, é a verdade, né? A gente não tem tradição, né? Um jogador de futebol, um treinador de futebol, um treinador de vôlei tem tradição, né? Fala, pô, pega que é legal. E paintball, né? Então foi com uma certa desconfiança. Fiquei lá 1 ano e estava tendo a World Cup, fiz um trabalho legal lá. Tanto quando eu saí, quando terminou o contrato, que eu cumpri meu contrato, porque antes estava tendo que era o Millennium em Paris, né? Que não tinha NXL ainda. A NXL comprou o Millennium depois faz uns 4, 5, não, mais uns 10 anos. Eu fui lá assistir, como eu conhecia o David da DAI, fui lá visitar a tenda dele, ele não estava. Deixei um recado, é o Tite do Brasil, e voltei para minha cidade, que era uns 200 quilômetros. Né? No outro dia, me ligaram e falaram, o David quer falar com você. Eu falei, opa, peguei o carro, mas não sabia o que era. Ele falou, estou com um problema na fábrica, minha bolinha está assim, 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 eu quero assim, assim, assim. Eu falei, bom, eu preciso ir lá, né?
tirei uma semana de folga na França e fui para Taiwan. O problema é que eles estavam tendo prepotência, mas é verdade. O problema é que eles estavam tendo há um ano e meio, que é o começo da fábrica, engenheiro de lá, técnico daqui. Eu resolvi em 1 hora. Isso é títio, rapaz, isso não é conversa. Papo, não é papo de velho, não, né? Aí o cara no ato, ele falou assim, meu, quanto é que você quer para vir para cá? Eu falei, não posso, porque eu tenho um contrato até final do ano e eu não vou quebrar o contrato, que amanhã eu trabalho para você. E como é que você vai confiar num cara que você não sabe se realmente ele vai ficar, né? Ele achou lindo, maravilhoso, mas é o certo. Terminei meu contrato e fui para lá. Mudei a fábrica deles, que montaram a fábrica errada, né? E eu me lembro que o dele falou assim, ele falou, qual que é o propósito? Ele falou, eu quero uma bolinha que quebre a 30 centímetros. Eu falei, tá bom. Deu uns 10 dias, ele não estava lá, que fiz o vídeo para ele, eu peguei a caixa da Dai, encostei a mão, né? E larguei a bolinha assim, né? Eu falei, é isso que você quer? É extremamente frágil, né? Hoje não usa muito isso, mas na época ele queria, né? Eu falei, uau! Aí fiquei lá, aí acabou o contrato lá também. Foi muito bom, para mim foi excelente trabalhar na DAI, que era a DAI CG. Aí voltando àquele, por que pararam, né? Além dos problemas da DAI, que eu não sei direito quais foram, que eles tiveram alguns problemas, a bolinha era extremamente cara, né? E eu tinha também a função de baratear a bolinha, né? Mas a cabeça dos caras lá não estava... A caixa deles, não sei se vocês chegaram a ver a caixa da ICG. Você conhece? Não? Eu falava, isso daqui é uma caixa que qualquer mulher vai guardar. Era linda. Abria dourada, alto relevo, era papel bolha embaixo, bolinha, adesivo, papel bolha em cima, fechava, mas custava 25% do valor da bolinha. Mas a DAI sempre teve a Gucci, né? A Louis Vuitton do paintball, né? Hoje está meio parecido, mas eles sempre foram caracterizados por ser... compra a DAI que é... Hoje já está tudo equivalente, né? Então eles investiam muito em marketing. Né? Sim. Foi um dos problemas maiores, mandar para lá, para os Estados Unidos, a caixa lá, os caras pagavam 100, 110 dólares uma caixa de bolinha, sendo que o normal é 60, 70. Não vende. Então, era muita Lamborghini para o cliente, né? Então, como a indústria não funcionava. Acho que 80% deles terem parado foi isso. Foi o alto valor, né? Eu te falei isso, eu comecei a trabalhar para a DAI Europa, eu trabalhava antes para a DAI América do Sul e Estados Unidos, né? Mas eu comecei com a DAI Europa em 2017. 2017, 2018, o que tinha de europeu me perguntando da bola da DAI, Chalo, tem ainda para vender? Eu falei, não tem mais. Mas você não consegue? Eu, não consigo, não tem como. Então deixou assim uma lembrança muito positiva para todo mundo que usou essa bola. No ano que eu estava lá, jogou o Millennium, o campeão do Millennium da ICG. Lógico que o time influencia demais, né? Mas você fazer uma bolinha que no mesmo ano, aquela bolinha que você fez, ganhou tipo o NXL hoje, né? Maravilhoso. Incrível, Tite. Parabéns. E como ela ficou pouco tempo, ela acho que teve 1 ano de vida e era muito boa e sumiu, aí fica essa história. Quem viu, viu. Quem não viu, não verás mais. Exato. Que legal. Então o paintball te levou para a França, te levou produzindo bolinha, trabalhando com a tinta. França, Taiwan e foi para o México também, né, Títio? Aí o cara do México, que é o Mike, né? Aí o Oswaldo, que colocou o Tite, o Mike, fui para lá, a fábrica dele estava no zero também, estava começando, não estava produzindo.
a empresa extremamente bem estruturada, mas infelizmente ele caiu na mão de pessoas que estavam só pensando em ganhar grana, que ele também não tinha, ele não era do meio da tinta, ele já era, ele fazia jersey, acho que era, não sei, agora não sei a marca que ele tinha, mas era uma marca famosa de jersey, camiseta, começou a fazer bolinha, só que cheguei na fábrica, eu falei, meu, com isso aqui você não vai fabricar bolinha. Né, vendendo um equipamento usado, que era, acho que era da Zap, de 20 anos, totalmente antiquado, analógico. Até aí funcionaria, mas podre. Com isso daqui, você não vai produzir bolinha, você vai perder dinheiro. Né? A pessoa não sabia, confia, né? Aí eu falei, o que eu preciso? Compramos 2 máquinas novas, ele investiu, voltei para o Brasil. Ele falou, meu, quando é que eu vou começar a fazer bolinha? Falei, máquina tiver lá, matéria-prima, no outro dia você está vendendo bolinha. E foi o que aconteceu. Tá tudo prontinho, vou para lá, faz bolinha num dia, no outro dia está encaixotando para vender. Não tem muito teste, não. Pode até acontecer erros, como em qualquer produção. Mas é o que eu prometo sempre aos meus clientes. Qual que é a diferença? Num dia você fabrica, no outro você vende. Aí ele ficou, tanto que ele cresceu. Hoje ele está com 6 máquinas. Né? A Recoil, a bolinha da HK, quem faz é a Recoil. O ano passado teve etapa da NXL, que quem ganhou foi a HK. Né? Então, mais uma bolinha que eu participei, que ainda está tirando uns campeonatinhos de leve aí, né? Uns campeonatinhos básicos aí. Legal, pouca coisa, só NXL. Não, os caras deram sorte, cara. Cara, é sensacional. Ô, Títio, qual que é a maior dificuldade em produzir uma bola? Que a gente somos leigos, né? A gente sabe atirar, mas a gente não entende aí da alquimia. A gente vê o que? A tinta, a casca e o encaixe dela. O que é os 3 são a dificuldade? É um conjunto. Tem que estar tudo sincronizado. Não adianta eu ter a melhor tinta e não ter a melhor gelatina. Não adianta ter a melhor gelatina com uma fórmula errada. Então, uma coisa se completa. É diferente você fazer uma bola de plástico que você colocou lá dentro, o plástico não vai interferir em nada, você colocou água, funciona, colocou óleo, funciona, colocou gasolina, funciona. Então, bolinha sempre fala, é um ser vivo, ela não é inerte, ela está funcionando. Ela tem reações dentro, que é um dos grandes problemas das bolinhas. Se a pessoa não souber equalizar essa reação, atinge a casca. Se eu fizer uma casca errada, pode influenciar na tinta. Então, você tem que trabalhar ela em conjunto, as duas têm que estar em perfeita sincronia para fazer, que é uma química, ela é viva. Né? Eu sempre falo com as pessoas assim, falam assim, você já viu bolinha de paintball do tamanho de uma bolinha de ping-pong? Quem jogava em mato, às vezes você ia no mato, você via umas bolinhas que ficavam desse tamanho. Já vi logo. Da água, né? Aí eu jogo essa questão, assim, como é que a água entrou aí dentro? É verdade. E deixa a pessoa pensar. É a gelatina, né, na verdade. O que entra lá dentro é a água, né? Porque se você estourar ela, vai ter a tinta lá dentro, não sei o que lá, mas 90% dela inchou desse tamanho é água. Não é que cresceu um fungo. Eu faço a pergunta básica à pessoa: como é que a água entrou lá dentro? Aí o cara, as pessoas não pensam isso, porque tem essa reação, né, que se não equilibrar, natural. O pior inimigo da bolinha chama-se umidade. Umidade é o inimigo que é a água. E o ar hoje aqui em São Paulo deve estar com 70% de umidade. 70% de umidade é umidade pra caramba. Então, aí a bolinha fica brigando. Eu quero umidade. Aí o outro fala, não pode, sai daqui, umidade. Então, você tem que equalizar isso para a bolinha não virar essa bolinha de ping-pong. Eu acho que lá ela virou a bolinha de ping-pong, ficou um mês. Então, estava totalmente a reveria. Ou ao contrário, né? A bolinha extremamente dura. Por que está muito dura? Porque não está brigando direitinho lá dentro.
Aí, vocês que pensem aí como é que funciona. Caramba. Ô, Títio, e como é que faz hoje para a gente conseguir guardar a bolinha por mais tempo numa qualidade melhor, assim, ela não perder tanta aquela qualidade? Outra coisa que eu uso. Imagine uma criança de 6 meses, seu filho, seu sobrinho. Como é que você vai tratar ele? Né? Você vai deixar ele no sol? Não. Né? Você vai colocar ele num quarto fresco, gelado? Não precisa. Então, você imagina que ela é uma criança que você não vai largar ela em qualquer lugar. Né? Às vezes eu vejo jogador, pô, a bolinha está dura, a bolinha ficou mole, a bolinha está quebrando. Aí, primeira coisa que eu vejo, se eu tiver uma certa amizade que depois eu posso falar, meu, se liga, né? Eu vou ver como é que ele guarda a bolinha. O cara tira o sim, joga em qualquer lugar, a grande maioria faz isso, só que muitas vezes esse lugar está batendo sol, cara. Aí fica aquele tubo, um sol em Atibaia, entre um jogo e o outro, 40 minutos, 1 hora. Aquilo cozinha. Então, bolinha pode ter problema? Pode. O fabricante pode fazer uma bolinha que tem um problema? Claro que pode. Eu falo, a nave da NASA explode, que tem os melhores engenheiros, 350 bilhões, dá errado, por que uma bolinha não pode dar? O importante é você. Explodiu por quê? Resolve. Mas a maioria dos casos, o jogador é culpado. Então, pegou, põe na sombra. Aí você vai ver, os caras jogam todas as bolinhas dele numa caixa de papelão, todo mundo colocar dentro, e deixa a caixa de papelão 3 horas. Já mudou a característica da bolinha em 20%. Nessas 3 horas, ela já abraçou 20% de umidade do ar. A umidade do ar vai deixar a bolinha mais dura. Porque ela puxou, aí daí para frente ficou mais dura, a bolinha está frágil. O que você faz? Abre o saco ou deixa no sol 15 minutos. Ela vai dar aquela cozinhada, o saquinho vai criar um vapor lá dentro, a bolinha puxa a umidade, ela vai deixar de ser extremamente quebradiça. Mas passou de 2 horas, ela já passou do frágil para boa, para começar a estragar. Né? Às vezes você vê o cara colocando bolinha no speed tube lá. Cabe 110, 140. O cara quer pôr 145. Né? Você vê o cara colocando mais um. Pô, você abaixa a tampa, a do fundo, fala, oh, Jesus! Aí deixa no sol, a bolinha tem a tendência de ficar um pouco mais, porque está calor. Aí o cara tira, tem 2 bolinhas grudadas no fundo, ou em cima, ou no meio, e vem falar, a bolinha está torta, amassou. Então, as pessoas têm que ter consciência. Eu compro uma Lamborghini e vou reclamar com o fabricante, ele fala, pô, mas você colocou álcool na Lamborghini, cara? Né? Então, ela não está andando porque você colocou álcool. Então, você tem que colocar a gasolina aditivada ali, extra super, não sei lá. Então, tem que ter um cuidado. Porque, geralmente, o jogador que eu vejo, sempre é a culpa da bolinha. Né? Sempre a culpa da bolinha. Né? Então, tem que ter um pouco de... Tem culpa da bolinha. O cara tem que assumir, às vezes, a culpa dele também, que é muito mais fácil passar a responsabilidade para o outro. Esse Perfeito. Pode de esmagar a bolinha. Nossa, isso eu faço direto. Jogo 2, 3 a mais assim, aí a tampa fica quase querendo fechar. Falei, aí você vê o cara, pô, vou colocar 3 bolinhas, que pode fazer uma diferença. Já vi gente ficar 100 bolinhas no campo, faltou 3, né? Aí quando vai colocar no loader, cai 30 para fora. Né? Então, essa mania de pôr muita bolinha no loader, no speed tube, até tinha uma época que tinha uma borrachinha que você colocava, não sei se vocês pegaram isso, você colocava na tampinha para não amassar a bolinha, né? O pessoal usava muito para quando jogava no mato. Você com 10 tubos rastejando, então, para não fazer barulho. Mas no speed, cara, não tem isso de barulho, né? Não existe. Então, eu recomendo. Cabe 140? Põe 138. Você não vai contar.
mas colocou ali, plec, acabou, cara. Isso pode prejudicar a bolinha. Aí o cara coloca tá, uma bolinha amassada, enrosca no loader, aquela vantagem que ele pensou que ia ter. Sim. Cadê a bolinha? Tá aquela que ele colocou na malandragem, não, mas eu vou colocar o máximo que eu posso. Perfeito. E, Titio, muito interessante essa conversa, porque quem joga, eu já joguei muitos anos profissional, você vê no pitch, o cuidado com a bola é algo natural, que todo mundo já sabe. Então, acabou um jogo e outro, um ponto e outro, todo mundo tira os pods, coloca dentro de uma caixa, os pods fechados, mas vão ficar na sombra, e alguém está cuidando daquilo. A gente vai conversar, a gente vai tomar uma água, não tá com os pods no cinto, porque vai pegar sol, e vai dar bounce, e você não pode, sabe aquele cara que você errou, que correu pro corner? Você não errou, deu bounce, porque você não cuidou da sua bola. Você perde um campeonato assim. Perde uma bolinha que... exatamente. Você bateu um pênalti com bola murcha, cara, você não vai fazer o gol, cara. Exato. E essa bolinha que você deixou quadrada, aquele snap shooting que você fez na cara do cara que você errou, por que você errou? A bola é ruim? Não, é que você não cuidou dela direito. E cano limpo, cara. Cano extremamente limpo, cara. Porque faz um teste quem tiver, a bolinha está desviando, a bolinha está isso, aquilo. Pega uma gota de água, pega um cano extremamente limpo, atira. Tira ele, põe uma gota de água no cano. Põe de volta e atira para vocês verem o que vai acontecer. A bolinha vai sair que nem um João Bobo. É verdade. É física, né? Porque a bolinha ela vai pegar na água, ela vai criar um atrito e vai virar para o lado errado. Se na pontinha ela deu um spinning ali, ela já vai. A bolinha tá a primeira coisa que eu faço é o campo. Eu não, nem vou falar com você. Vai limpar o campo, depois né? Então. Peguem as informações, galera. Olha aí a aula. Vamos mudar das bolinhas. Vamos mudar das bolinhas para os eventos, os campeonatos. Conta um pouco pra gente. Quem já tem uma experiência maior aí no paintball vai lembrar com muita saudade das Copas do Brasil. Um dos melhores eventos que eu já joguei, sem dúvida, eram as Copas do Brasil. Conta aí pra gente. Me deixa emocionado, cara, porque o primeiro campeonato que eu fiz foi em 2000. Os campeonatos não eram... Não é que não eram legais, não tinha estrutura, às vezes a pessoa que organizava tinha uma outra cabeça, e a gente sempre tem que espelhar no que tem melhor, né? E paintball são os Estados Unidos, né? Aí me deu uma louca, eu falei, não, eu vou investir, porque modéstia à parte, todos os campeonatos que eu fiz para mim. Né? Se as pessoas gostassem da minha festa, seria ótimo. Né? Então, eu tinha que me satisfazer. Né? Às vezes o pessoal, pô, a gente está ficando velho, reclama. Eu falo, não, é que eu estou fazendo para mim, eu acho que eu tenho um bom gosto e sei do que tem que fazer. As nossas possibilidades, eu vou fazer o melhor. Né? Aí eu tinha uma ideia de alugar um estádio, só um estádio para 30 mil pessoas, né? que foi no Ibirapuera. Né? Foi a primeira Copa Brasil lá. Eu tava lá. Infelizmente, foram 12 times. Não me preocupei, porque estava saindo do jeito que eu quis. Né? Tinha uma política besta na época, foram só 12 times. Quem não foi, se arrependeu. Quem foi, adorou. Esse foi o primeiro campeonato. Na época foi com um campo só. Me lembro que a gente colocou, nossa, os jogadores ajudaram pra caramba, colocando poste na grama, não podia furar a grama porque era estádio de Ibirapuera, confusão, rodou. Tudo bem que a molecada estragou o banheiro, estragou o orelhão. Você sai e fala, não faço mais. Né? Aí depois, isso foi em 90, foi a primeira Copa Brasil, 90 não, 2000. Eu fiz a Copa Brasil 2000 a 2006, todos os anos. Aí começamos a fazer 2 campos. Foi em 2001, 2 campos. Nunca teve no Brasil, na verdade, na América do Sul. Um ou outro agora está fazendo, porque tem número de times. Fizemos em Paulínia, 2 campos lindos, maravilhosos.
aluguei de novo o estádio com 2 campos, aí já foram mais times, Paulínia de novo, aí veio o Gringo, aí um monte de problema, a gente parou de fazer Paulínia, começou o CDP, que na verdade não, o Rodrigo vazia 2, Gorilas vazia 2 e eu vazia a Copa do Brasil, que eu acho que você jogou, que era num hotel em Itapecerica da Serra. Eu joguei em Itapecerica da Serra, eu joguei no Ibirapuera, mas eu lembro de 2 campos, Chicho, no Ibirapuera. Estou enganado? Então, porque eu fiz 2 no estádio de Ibirapuera, o primeiro com um campo e outro com 2 campos, e outro no Centro Olímpico do Ibirapuera, que não é no estádio, é no Ibirapuera mesmo, mas é um centro. Ali foram 2 campos também. Sim. Foi lindo, maravilhoso. O problema na nossa época, a gente não tinha inflável. Para juntar 2 campos com inflável, tanto que os campos, você pegar as fotos hoje são 43 infláveis por Five-Man, coisa parecida, alguma coisa assim. E tinha 20, 22, porque senão não dá para montar 2 campos. Ou não empresta um, rebenda o outro. O cara que faz bote, vazia, faz aí 2 de qualquer jeito. Então era punk, cara. Era bem. Aí paramos, né? Eu parei, aí voltei, aí eu fui viajar, fez toda essa história que a gente conversou no começo, né? Consegui me recuperar e 2019 ou 2018 que eu comecei a falar com a NXL para trazer a NXL para o Brasil, que sempre foi meu sonho, né? Aí, a primeira coisa, eu tive umas reuniões lá com o dono da NXL, Castilho estava na época, aí a gente conseguiu o selo de afiliado, né, que é NXL Affiliate, né? Mas eu queria o NXL. Né? Aí falei, eu não quero nada, que eu não gosto de pedir, eu gosto de mostrar, depois, meu trabalho é esse, tá vendo? Porque pedir é fácil, né? Eu vou organizar, me dá 10 mil, aí é fácil, né? Que foi o de Paulínia, que foi, com certeza, na época, ele foi, tirando o NXL Estados Unidos, ele foi o 5º maior campeonato do mundo em número de times. Foi bem legal. Foi custoso, mas eu termino o campeonato, eu choro. Né? Que demais, Titio, que demais. E você vê que interessante, né? Cada ponto de vista. Você fala dessa dificuldade dos bunkers naquela época, a visão, a memória que eu tenho como atleta é quanto gostoso era jogar naquele campo, que eu tinha que fazer os meus atletas se comunicar. Então não era que nem hoje, que ponto cego ali, não. A gente vai brigar para chegar nos corners, vamos trabalhar a comunicação, porque é um campo aberto. Então, campo aberto. Eu adoro o campo aberto. E eu lembro da Copa do Brasil, aqueles campos difíceis, abertos, que a gente colocava ali de tiro, que a comunicação fluía. Então a lembrança que eu tenho é isso. Como era gostoso aquele campo. Eu tenho saudade. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês, que eu acho que é o único vídeo que eu tenho, que foi do Centro Olímpico, que eu mandei, pedi para alguém gravar, começo, início e fim, que foi, aí aparece vocês, a estrutura legal, porque aí depois vocês colocam no canal, aí eu vou ver se tem no YouTube, aí de vez em quando aparece aí. Mas era bem isso, né? E o jogador daquela época se adaptava. Uhum. Não chegava ninguém e falava, pô, tá murcho, pô, tá torto. Se adaptava, cara. Aquilo que tem, vamos pra pauleira, cara. Tá ruim pra mim, tá ruim pros caras também. Então, vamos pro pau, cara. E era sangue no zóio aquela época. E essa galera dessa época, você vê, eu não vejo assim, o paintball não tão técnico como hoje em dia, mas a malandragem, a visão é outro mundo. Usava muita malandragem e pouca técnica, né? Aí o que melhorou no Brasil, que eu acho que é exemplo, é a equipe de arbitragem. Eu dei extremo valor para a equipe de arbitragem. Cara.
Sem juiz, árbitro, referee, sei lá como é que chama, não tem campeonato. Uhum. E a gente sempre teve, no começo, sempre aquele negócio, o juiz está roubando, o juiz é amigo do outro. Hoje, tanto a de São Paulo quanto do Rio, 100% ninguém é, mas 99% não reclame do juiz, cara. Uhum. Eu falei, primeiro que eu não misturo. Eu falo, o juiz master é o tal, eu não sei de nada, eu nem assisto o jogo. Aham. Mas ele fez. Se ele fez, ele tinha razão. Uhum. Não são tendenciosos. O Aham. ser humano é um pouco tendencioso por natureza, né? Uhum. Mas os juízes de uns 5, 7 anos para cá são extremamente... faz o campeonato rodar porque existe respeito. Acabou o jogo, cada um vai para o seu canto, reclama, mas o jogo flui. Antigamente, cada jogo era uma briga, porque tinha malandragem. Eu me lembro, juiz na Copa Brasil, na sexta-feira, ô João, e aí? O que você vai fazer amanhã? Por quê? Quer ganhar 100 pau? Aham. Você colocar uma roupa laranja e nego tomou tinta, você tira. Aham. Assim, não tinha. Eu vou te falar, é sacrificante. Aham. Não é fácil mesmo, não. 5h30, 6 horas, fica 12, 13 horas debaixo do sol, chuva, não reclama, Aham. pode errar. Normal, eu brinco, o futebol tem uma bola, 4 juízes e 3 VAR. Agora os caras erram. Imagine 10 loucos, 20 mil bolinhas. Né? Então não dá para reclamar de maldade. Herói. É um trabalho complicadíssimo. Tem que ser herói mesmo para falar. Exaustivo. Então, o cara Exato. tem a mentalidade, tem que respeitar quem merece ser respeitado. As equipes de juízes que tem a Refer Brasil, a GAP do Rio, tem que ser respeitado. Parabéns a todos os juízes aí que fazem nosso esporte acontecer. E que o trabalho deles que missão, hein? Que trabalho difícil. Parabéns à juizada. Os gringos que vieram para o Brasil, porque os caras já não gostam muito de vir, porque aí vai ter bunker, vão colocar feno, né? Os caras têm uma mentalidade. Aí, é lógico que quando o cara tá do seu lado, ele não vai falar mal, né? Ele pode até criticar, né? Mas os caras falam, juiz melhor do que... Mesmo na World Cup, a maioria ali não são juízes, cara. São meio, você vai jogar, não quer apitar, né? Tem os head coach lá, tipo a Lili, que são os punk mesmo, mas a grande maioria não é... O pessoal reclama muito de lá. Muito de lá. Sim, olha aí que legal, né? Referência a juízes brasileiros sendo convidados indo trabalhar nos Estados Unidos, na meca do paintball. Olha que orgulho. Na meca do paintball. É verdade. A Lili já está lá, eu acho que se não me falha a memória, uns 2 ou 3 anos já. Já, e ela já apita D3 ou D2 no principal lá. Né? Porque nas disputas, quer dizer, para o referee, né? O sonho deles é apitar o Pro. Ela subiu, né? De D5, 3-3, quer dizer, só ganhou respeito porque o trabalho é bom. Legal. É isso aí. A gente tem que valorizar e somos privilegiados de ter essa galera trabalhando aí nos nossos campos. Muito agora, sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta engraçada, porque, o meu primeiro campeonato de paintball foi o da Itapecerica da Serra, que é aquele lugar, para mim, é um negócio assim que eu vou lembrar disso até velhinho, cara. Foi algo inesquecível para mim, a Copa do Brasil, que foi o meu primeiro, em 2007, se não me falha a memória. E qual era o time que tocava mais o Zebu ali dentro do hotel? Porque eu lembro de algumas confusões. Eu lembro de outras. Já recomendo, no YouTube está esse vídeo. No YouTube está esse vídeo que as pessoas vão poder tirar essa dúvida que você colocou. Chama Tropa de Litro. Litro de água, litro. Esse que tropa de elite, Tropa de Litro, paintball. Ali vai ter um pequeno resumo do que os caras aprontaram naquele hotel. Tanto que acabava o campeonato, o gerente me chamava, ela falou, você vai ter que pagar tudo, né? Porque destruiu o extintor,
jogava bomba dentro dos quartos. O nego fez churrasco no quarto. Eu lembro. Churrasco, grelha, dentro do quarto. Se não me engano, foi o Salles, o Ronaldo, lá, abria a janela com churrasquinho. Os caras olhavam para mim e falaram, meu, já entrou, se diverte, cara. Depois eu resolvo aqui, cara. Mas assiste o Tropa de Litro, cara. Vocês vão ver. Mas era a molecada, nego pelado, amarrado na árvore, cara. Não, aquilo foi sensacional, cara. Eu lembro de umas que aí a gente voltava do campo, aí tinha uma piscina do ladinho, assim, antes de chegar nos quartos. Aí a galera começava a se olhar, assim, e falou assim, aí, a gente vai lavar a roupa para amanhã como? Aí, do nada, alguém vinha e se jogava. Aí todo mundo olhava e falava assim, bom, eu acho que isso aí funciona. Pronto, era só o cinto, a máscara para fora. Entrava de um lado, saía do outro na piscina. Depois de 15 minutos, já estava laranja. Laranja. Minha Nossa Senhora. Eu cheguei a comer uma carninha lá. Eu passei no corredor, falei, opa. Com certeza. Muito bom. Eu tenho um parâmetro para saber se o campeonato funcionou ou não. O pessoal saiu sorrindo. O time que perdeu está alegre. O time que ganhou está alegre. Ele viu que ele perdeu por incapacidade ou algum azar dele. Ele saiu alegre e o campeonato funcionou. É verdade. Entendeu? Então tem 100 jogadores, 2 vão chutar o barraco, não paga, vai embora, aquela história toda. Mas os outros 98 dá risada, me limpei, briguei, dá aqui para mim. Isso é lindo do campeonato. Quem ganhou mereceu, quem perdeu teve porque perdeu, mas está contente porque o todo foi bom. Então ele descontraiu, ninguém gosta de perder. Mas ele sabe que perdeu. Então, agora, se ele está nervoso, uma estrutura ruim, uma organização ruim, aí ele começa a colocar culpa na estrutura. Então, como ele não colocando a culpa no pouco que a gente oferecia, ele sai alegre, cara. Eu falo, meu, os caras saíram dando risada, então o campeonato foi. E vou te falar, Tite, que na Copa do Brasil era muito difícil eu ver um time triste. Assim, perdeu no campo, saiu, tá no pitch ali, tá meio chateado, mas daqui a 20 minutos tá todo mundo rindo, brincando, se divertindo, confraternizando entre a galera. Coisa gostosa, cara. É ótimo. Difícil não feia. A atmosfera era muito boa, o campeonato era muito bom. Qualquer coisa que você faz numa festa que não tá dando risada, tá organizado, o pessoal se descontrai, cara. Então relaxa, aproveita e fala, meu, vou de novo. Porque chegou em casa cansado, mas com a cabeça, né? Leve. Isso interessa. Titio, conta mais uma passagem pra gente entre essas e tantas aventuras. Conta pra gente, Mike Tyson no Brasil. Isso aí eu quero saber, hein? Essa história foi bem engraçada. Eu estava num restaurante. Não era um restaurante, era uma boate. E sozinho, né? Eu sempre ia para beber, bebia na época. Hoje eu virei velho, careta, chato, pelo amor de Deus. Aí estava no balcão, tomando meu whiskinho. Aí olho para o lado, né? Eu estava deitado do meu lado direito. Sabe quando você olha para o lado e vê a tatuagem? Assim, ombro a ombro, né? Ele também foi lá para pedir um negócio. Caralho, é o homem, né? Aí eu já estava meio normal. Eu falei, meu, aqui no Brasil, eu acho que eu falei inglês, não vou arriscar agora, que a época falava melhor, né? Eu falei, here in Brazil, nobody likes you. Como não tem SAP, né? Aqui no Brasil ninguém gosta de você. Tu falou isso para ele, Tite? Na primeira coisa que eu falei. Nem perguntei quem era, né? Aí ele fez assim, né? Minha Nossa Senhora. Quê? Eu falei, nobody likes you here in Brazil. Why? Eu falei, man, your fight was like 3 a.m., everybody awake to watching you, 15 second knockout.
fuck you, man. Né? Porque era verdade. As lutas eram de madrugada por causa de fuso. E o cara tinha a luta 5, 10, 15, poucas duraram rounds, né? Uhum. E aí ele começou a cair na gargalhada, cara. Que eu já sou bonitinho, eu fiz cara de nobody likes you, né, meu? Aí ele caiu, viu que eu tava for fun, né? Ei, você tá sozinho aí? Tá, come with me. Já sentei na mesa do... Não, aí minta. Aí no meio disso eu falei assim, pode tirar uma foto, né? E era, os telefones de hoje tem flash, aquelas coisas, né? Eu tinha um Motorolinha lá, eu falei, pô, tá escuro. Eu falei, tanto que a foto que eu tenho, que ele tá com a camisa da Argentina, que ele tinha voltado lá do Maradona, aquelas coisas, tá? Foi no banheiro. Ele, não, vem aqui é mais claro. Aí tirei a foto com ele no banheiro e fui sentar na mesa dele, né? Tava ele, cara com segurança, né? 4 gorilas do lado dele, tomando charuto, conhaque. Aí era umas, sei lá, 4, 5 horas da manhã. Acabou a garrafa de conhaque, Lavoisier, não sei das quantas. Aí ele vai pedir outra, né? Aí eu perguntei pro garçom, quanto é que é a garrafa, né? $9.000. Né? Aí eu falei para ele, são 5 da manhã, cara. Você vai tomar isso? Não vai tomar. Vamos embora. Né? Aí ele, yeah, let's go. Aí quando ele foi pagar a conta, eu falei, não, a minha já tá paga, a garrafa minha lá tinha garrafa no bar, então não pagava, já estava paga. Aí, vamos pro hotel. Ele levou umas companheiras lá, aí eu ia de tradutor. Né? Aí no hotel saiu um pau, que a menina que ele ficou queria receber antes. Ele falou, ele pegou a grana e jogou na cara dela. Aí ela começou a fazer escândalo, subimos na suíte dele, estava ele de sungão lá e a menina reclamando. Eu falei, você é muito burra, cara. Vai embora. Aí ele ficou puto, mandou o segurança. Começou a xingar o segurança e eu tinha um Uno na época, um Ninho, né? Eu só andava de Uninho, né? Ele falou, quero ir para algum lugar. Cara. Vamos? Eu falei, vamos, né? Aí desceu todo o segurança, ele entrou no carro e falou para o segurança, não, vocês não vão. Só vai eu e ele. Eu falei, esse negão ou vai me matar, né, meu? Aí, perigoso. Aí você estava quase raiando o dia. Eu falei, tem lugar para ir, não se preocupa não, vamos lá. E ele pegou confiança, cara. Ele veio de volta, aí teve a bagunça que teve lá no Bahamas, que foi a armação, uma desgraça. Aí só eu podia entrar no hotel sem perguntar. Uhum. Aí todos os repórteres, cara, achavam que... saiu uma matéria no jornal que ele tinha dado um Rolls Royce uma época para a polícia, que ele foi preso nos Estados Unidos, assim, do Rolls Royce ao Uno 1000. Aí os 3 dias que ele ficou, onde nós vamos hoje? Ficou depois tinha Nextel na época, falava um pouquinho, mas depois perdeu o contato, cara. Mas o resto que você escuta por aí é tudo lento. Ainda, eu vejo algumas pessoas, na época, chamaram para ir no Fantástico. Eu falei, o que vocês querem saber, cara? Com quem que ele saiu? Eu falei, vocês nem vão perguntar que eles deu $50 para o molequinho na rua? Quer saber se comeu quem? Eu falei, não. Aí foi pessoas... Até hoje tem gente que vai na televisão, que eu que trouxe, eu que fui. Eu falei, não, ele não é meu amigo, porque não é meu amigo. Tive sorte de encaixar. Foi interessante. Com certeza, isso, todo ano que apareceu alguma coisa do Mike Tyson, passa ele na televisão, passa a besta aqui. E aí você de novo. E ele é um figuraça, né, Titio? É uma figura, não é? Ele chorou. Na segunda noite que deu problema no Bahamas, aí eu saí, ele falou, vamos embora daqui, eu fui para outro lugar. Aí chegou a polícia, ele chorou.
ele falou, meu, por que as pessoas fazem isso comigo? Chama atenção, lógico, né? Aí passa, os repórteres, uma paparazzi, meu, o cara chorou. Pô, mas imagina a pressão, né? Todo lugar que eu vou, os caras querem falar que eu sou um bad boy, que eu bati, que eu uso drogas, que não sei o que lá. Eu vi o cara chorar, cara. Quando ele deu esse dinheiro pro menino, ele estava chegando num lugar, ele pegou e deu $50 pro menino. Eu falei, não. Né? Aí eu peguei, acho que dei R$20. Eu falei, meu, ele nem sabe o que é $50. Ele vai dar na mão de um vagabundo que vai dar uma pedra, um negócio. Então dá 20, ele vai fazer a mesma coisa. Mas aí o problema é dele. Né? Aí ele achava legal esse tipo de atitude, que não estava forçando, não precisa, né? Então, a pessoa que não tem muita fama, com certeza, não sabe mais quem que está com interesse nele para ficar do lado, né? E para mim foi uma sorte eu estar num lugar, fazer uma brincadeira, ele podia ter gostado ou não. E até hoje, mas ainda eu vou para Las Vegas lá, vou procurar ele para ver se ele lembra. Ele fala muito para diferente. E hoje em dia, quando ele está indo para muito podcast, Mike Tyson, né? Não, agora ele voltou para a mídia total. Contando como é que era parte da prisão, como é que ele conseguiu encontrar Deus. Hoje em dia ele é um cara muito mais tranquilo. Cara, meu irmão, Mike Tyson hoje em dia virou quase um filósofo, cara. Se tu para ver o podcast dele, é lindo, cara, as palavras que ele fala. É lindo mesmo, assim. E tu olha e tu faz uma referência, fala, pô, a imagem que a imprensa... É que nem tu tá falando, Tite. A imagem que a imprensa queria passar era o bad boy. Era o cara que quebrava tudo, usava droga, fazia um caos na terra. Da matéria. Que é a fofoca, né? Que a imprensa antigamente ganhava muito dinheiro com isso. E, na real, ele não era isso. E tanto que ele fala, eu vi um podcast dele, ele fala assim, os únicos amigos que eu encontrei foi na prisão. Olha só, cara. O pior é que ele fala isso mesmo, porque lá dentro era o seguinte, não tinha Mike Tyson, não tinha não sei o que lá, o pessoal respeitava, não estou falando que prisioneiro é bom, não, mas na cabeça dele, o mundo exterior, que é o tapinha nas costas, ele cansou, cara. Hoje é de novo, tem maconha no nome dele, lá é liberado, não tem problema, né? Então, mas ele virou tipo um filósofo da vida, cara. 20, 30 anos de porrada, cara. Tirou o rei que ele era, ele tinha 18, 20 anos, era o dono do mundo, cara. Nem um jovem aguenta. Ninguém, cara. Ninguém tem consciência para aguentar um peso e uma pressão dessa toda, vinda de todos os lados. Não era só da imprensa, vindo de assessoria dele, vindo dos organizadores de campeonato, de patrocínio, até da própria família. Ele teve podcast que ele já falou da própria família. Ô, meu irmão, tinha primo meu que eu nunca vi na minha vida, depois que eu ganhei algumas lutas, o cara veio me pedir $1 milhão. Ele nem boa tarde me deu, ele simplesmente falou, me dá $1 milhão aí que agora, primo, porque você agora tá milionário. Ele, que isso? Então, eu fico imaginando, cara, eu assisto muito podcast assim do Mike Tyson, eu gosto de ver, cara, o que ele fala. São coisas muito legais. A idade é para quem sabe aproveitar, juntar tudo o que fez na vida para aproveitar você vira um cara mais plano, né, meu? Entende mais as coisas. E ele perdeu uma filha, né? Um acidente de casa. Então, todos os problemas que teve, mais perder a filha. Mas você vê que ele é um cara consciente, ele leva as coisas na dele, do jeito dele, sem se preocupar, eu tenho que ser. Ele vai ver as camisetas dele, onde que ele for, ganha a grana dele, tá bem. E leva a vida, tá certo, cara. Não entrou em depressão, né? Deve ter entrado, ou melhorou agora, que está se superando, que é difícil. Mas eu vejo ele como um cara mais vitorioso do que na porrada, cara. Porque vencer na porrada você fica técnica, e na vida é complicado. Na vida é complicado. Para mim, Mike Tyson é um cara assim fora da curva, cara. Por tudo que ele já passou e por tudo que ele fala hoje em dia. Ele fala uma frase no podcast assim que deixa uns 3 entrevistadores calados. Assim, os caras ficam calados. Ele fala assim, meu amigo, se é a pessoa que gosta de todo mundo,
ela não gosta de si mesma. É. E todo mundo começa a parar, a olhar e falar, meu Deus do céu, isso é uma pura verdade. Sabe, são frases simples, só que ninguém fala. Cuidando dos outros, você não cuida de você mesmo. Então, quando você está sozinho, aquela famosa, quando você põe a camiseta no travesseiro, que você realmente pensa, né? Parece uma frase besta. Quando você deitar, você vai pensar, mas nessas horas que você pensa, começa a viajar nas coisas, aí você percebe que eu estou trabalhando com os outros. Estou tentando agradar gente que eu não conheço. A pior coisa que tem, eu quero agradar pessoas do meu meio, que merecem, né? Isso na vida total, não é só num cara desse, um cara simples que tem... Né? Mas a maioria das pessoas, às vezes, elas estão mais preocupadas com o que os outros vão pensar, aí o cara já se ferrou. Né? Então, às vezes, o cara se ferrou. Às vezes, que eu falei no começo, pô, você está ficando chato. Daí eu falei, não, eu estou pensando mais em mim. Né? Porque, não que eu não gosto mais de você, não, mas primeiro eu. Mas eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Não adianta dar risada, abraçar todo mundo e virar as costas. Não. Eu tenho que dar abraçar todo mundo e me abraçar também. Todo mundo. Né? É isso aí. Mas, ó, vamos voltar aqui, ó, de Mike Tyson pro Uno. Vamos voltar pro nosso 1x1, Titio. Tá pronto aí? X1? Chegou não pode ser, não? Só o loader? Não, vamos só com o loader aí, Copa. Começa. Aperta aí. Já ferrou, cara. Titio, eu sei que tu não tem papas na língua, já te aviso logo. Vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo e eu acho que eu fui o único cara nesse podcast, até hoje, por enquanto, que falei a verdade. Todo mundo ali dá uma ensaboada, passa por aqui, passa por ali. É uma pergunta simples, porém muito direta. Vamos lá. O cara mais chato do paintball brasileiro. Posso pegar a minha lista aqui, cara? Chato, cara. De qual época? De qual ano? Agora você me pegou, cara. Tem cara chato, que é aquele que reclama de tudo, mas é gente boa. Chato, cara. Pô, eu tô estranhando de não bater o nome de alguém, porque geralmente esses caras chatos, você já fala, com certeza, todo mundo Mas quem que é chato, cara? Tem uns caras que sempre reclamam no paintball, né? O ar tá dando só 3.950. Isso para mim é uma chatice, né? Puta, mas eu tô tentando arrumar alguém porque tem que falar do cara chato, né, meu? Puta, agora você me ferrou, cara. Vamos deixar, eu vou pensar. Aí eu falei assim, você lembra aquela pergunta que era chato? É esse cara aqui. Pode ser? Pegou, mas deu bounce. Títio, o campeonato mais maneiro e mais gratificante assim que você já organizou? Eu acho que foi esse último, o início do BXL, que já tinha uma bagagem boa, né? Então, sempre os primeiros você acaba fazendo coisa errada. Eu acho que foi muito bem estruturado, estrutura para todo mundo, foi grande, não é nem esse, mas por ter conseguido fazer uma estrutura firme, boa, com gente boa, tinha 45 pessoas trabalhando, muita gente, com certeza foi a primeira do BXL. Que bacana. E essa agora é uma perguntinha boa. Qual a melhor bola no Brasil atualmente? Bom, com certeza é a minha. Por que tu acha que eu fiz essa pergunta? Sem hipocrisia nenhuma, né? Mas hoje eu não fabrico mais paintball, né? Então, a gente está passando toda a tecnologia para machines. Então, a partir de mais uma semana, 10 dias, eles vão estar fabricando Pulsar e Orion, que sob minha supervisão, os meninos lá já estão aprendendo,
vai ser exatamente a mesma bolinha que, se alguém contrariar, tem gosto para tudo. Mas, com modéstia à parte, bolinha de paintball e chama Pulsar. Eu sou fã, falo mesmo, gosto muito da bola da Dragon também, porém a tua, assim, vou nem falar muito aí para depois nos campeonatos nem eu querer me bater. Como? Não, tem para tudo. Tens um fã aqui. E agora, vamos voltar àquela primeira pergunta lá. Do chato? Quem é o cara mais chato? Mas o chato, Tite, tu pode englobar em diversas terminologias desse chato. O chato mesmo, aquele cara pé no saco. Ou o chato que, pô, tá toda hora reclamando coisa boba, que é o que tu falou. Ele é chato ali no campeonato, mas é um puta cara gente boa, sabe? Eu vou fazer uma analogia, não sei se é essa palavra. Eu vou falar de um cara chato, mas porque ele é chato de muito certinho. Boa. Ele quer as coisas boas, então parece ser uma chatice, né? Ele vai brigar comigo, mas todo mundo vai dar risada. O Júlio do APC, cara. Porque ele quer as coisas certinhas no campo dele, na estrutura dele, ele te dá o melhor, ele é chato com quero limpo, quero grama, ele é um chato do bem, não é aquele chato que tem um monte que reclama, não tem ar, o meu cilindro é de 4.500, só deu 450. Esse é um outro tipo de chato, mas eu vou usar essa chatice do Júlio, que eu brigo com ele, porque ele quer grama, troca grama, ele é um chato do bem pro paintball. Então vai para você aí, Julião. Aí aqueles peixes que você posta lá, que eu sei que tá tudo morto lá, você joga no anzol e depois finge que puxa. É a famosa história de pescador, né? Essa é a verdadeira história do pescador. Chaleira, agora tá contigo, hein? Vamos lá. Quem é o Tite fora do paintball? Sou o cara mais tranquilo que existe, cara. Né? Sou briguento quando mexem com a minha moral. Aí eu não aceito, né? Eu tô cheio de defeito, mas não minta sobre a minha pessoa. Pode falar a verdade. O Tite é bêbado. Um jeito de falar. Pô, bebo mesmo. Você não tá me ofendendo. Mas não passe por mentiras. Cara. Se eu tiver feito alguma coisa errada e fazer, eu falei, puta, fiz mesmo, aquela época era besta e fiz. Mas não inventa. Hoje eu estou tranquilo no sentido, vou falar, estou preocupando muito com a minha pessoa. Né? Então, estou praticamente morando num sítio, criando cachorro, né? Durmo cedo, acordo cedo, dá até raiva de se acordar às 5 horas da manhã, mas quando você está com o cachorro, você vai lá fora, dá comida, os cachorros mijam na sala, você briga com os cachorros. Então, eu estou dando esse tempo, não que eu fiz muito, mas eu quero um tempo maior para mim, que a gente tem que ser consciente, né? Daqui a pouquinho a gente não vai ter condições de fazer muitas coisas, porque o corpo padece, a mente padece. Então, eu estou dando esse tempo maior para mim. A minha preocupação agora é bem-estar. Essa é a minha preocupação. E quando puder ajudar quem mereça, com certeza eu ajudarei. Muito bom, Titio, muito bom. Titio, algum sonho não realizado? No paintball, talvez não ter conseguido trazer em Excel, que foi por causa seria o meu fechar a porta com chave de ouro. Né? Mas por politicagem não consegui. E também não vou ficar pedindo, pelo amor de Deus. Não é, quer, meu serviço é esse. Olha, eu vou te falar, cara. Eu sou um cara não é de sorte, não, porque sorte é achar uma mala de dinheiro na rua. Isso é sorte. A vida não é feita de sorte, você tem que criar caminhos. Tá? Eu acho que eu me dei bem, cara. Eu sou uma pessoa que me dei bem, graças ao paintball, conheci praticamente o mundo. Né? Tem quem gosta, tem quem não gosta, aí faz parte. Mas eu tô tranquilo. Ótimo. E, tio, ao redor do mundo,
onde o paintball te levou para tantos cantos? Algum lugar inesquecível? Na França foi uma coisa. O paintball não era mais. A vida que eu tive lá foi uma coisa de king, né? Eu morava num castelo. Até eu estava comentando com você que eu mostrei um videozinho, e daí foi. Eu vou falar. Comia num restaurante 5 estrelas, almoçava, tomava café, jantava. E trabalhava pouco, porque lá trabalha só de terça a quinta. Eu reclamava com o meu chefe, então eu trabalhava 3 dias e folgava 4, e morava num castelo, tinha carro. Nesse ponto lá foi, não chega a ser inesquecível, mas foi muito bom, né? Que legal, que experiência. Muito legal. Nesse ponto foi, não voltaria, mas naquela época foi gostoso. Legal. E essa minha última pergunta, Titio, queria que, com toda a sua experiência, você passasse aí uma mensagem, um conselho para os times mais novos ou aqueles times que buscam patrocínio, buscam uma ajuda. Qual que é o conselho que você dá para essa galera para conseguir algo a mais no paintball? Às vezes o pessoal acha que eu sempre falo para quem pede patrocínio, porque é a primeira coisa que um time novo faz, né? Pô, você ajuda um time, um Jungle, um Papeleto, um Ninjinhas, que são times que estão há 20 anos e não precisam, porque eles acham que são ricos. Não, isso não é problema meu, e não ajuda quem está começando. Eu sempre falo, ó, eles também tiveram um começo. E para você ver, eles investiram 20 anos. E você vê a história de campeonato deles, eles cresceram. Então, você pode ter um patrocínio, mas antes de você ter o patrocínio, você tem que mostrar o esforço que vocês têm. Né? Porque a primeira coisa que um time faz quando começa, todo mundo passa por isso, é ir atrás de patrocínio. Pô, mas como é que eu vou patrocinar? Pode ser o cara mais lindo, uma boa intenção, mas é como qualquer atleta. O Neymar tem um patrocínio de 500 milhões, cara. O cara que joga no Juventus de Piracaia pode ser um bom jogador, mas hoje ninguém vai dar o patrocínio para ele. Ele vai da Série C, da Série B, da Série A, Brasileirão, e vai embora. Mas eu trabalho de 10, 15 anos que esse cara acordou cedo, não tinha chuteira, esse esforço. Então, as pessoas têm que ser conscientes. Mesma coisa que eu falei do NXL. Eu falei, eu não quero nada. Eu vou fazer meu trabalho e falar o que eu sou capaz de fazer. Aí você resolve. Né? E o jogador tem que ser a mesma coisa. E depois tem outra. O paintball no Brasil é extremamente pequeno. É muito pequeno. Então, se uma fábrica patrocina, que ninguém patrocina, na verdade, se apoia. Patrocínio é você, quando você gasta 10 mil, dá 10 mil. Né? Então, se apoia, dá um desconto, dá uma caixa, dá um jersey. Né? Então, o cara tem que ser consciente que ele tem que começar a mostrar, não é só uma firula, comprar equipamento, tirar foto de soldadinho para mostrar para a namorada, um troféuzinho. Ele tem que criar história, cara. Então, esse que eu dou um conselho. É difícil. Se você andar de patinho, tudo é difícil no começo. Aí vai mostrar a pessoa que realmente está focada, que não foi só uma aventura, uma moda. Pô, o cara está 3 anos, o timinho dele já está crescendo. Pô, vem cá, toma as bolinhas. Pô, vamos fazer. E assim o time vai crescendo. Cara. Então, eu aconselho, tem que se esforçar, cara, não tem como. Hoje o paintball está mais fácil para quem começa, porque já começa com o top, né, o cara quer jogar, então o resto vai depender dele. Não adianta ter só todo mundo com jersey, todo mundo com equipamento, todo mundo tirando foto, todo mundo bonitinho, time, mas não tem organização, um chega tarde, outro chega bêbado, o outro não vai, o outro não participa, não vou jogar lá porque é longe, então não está afim. Então tem que ter uma balanceada na cabeça do pessoal sempre. Aí consegue, com certeza. Porque qualquer empresa que patrocina quer mostrar o nome dela. Para mostrar o nome dela,
procura-se quem pode ter a capacidade de colocar o banner, a camiseta, e assim funciona. Não é no paintball, qualquer esporte mundial, de qualquer lugar. Muito bom, Titio. Muito bom, é isso. É isso. Titio, antes das considerações finais aqui, a gente sempre mostra no final do programa, a gente mostra uma jersey, uma camiseta, alguma coisa para a gente finalizar. Hoje eu trouxe uma aqui, Copa. Essa daqui, meu amigo, ó. Deixa eu ver. Vamos ver, ó. Essa daqui, ó, número 41 normal, só a jersey. Só que, ó, olha Galo Almeida, Jungle Boys. Jungle Boys. Essa primeirona, hein? Titio, olha isso daqui, ó. Severo. Olha ela aí. Galera, essa jersey aqui, ó, é de 2005. 2005. Tá? Então, Jungle Boys, Severe, o apoio. Que lindo. Muito legal, né? Muito legal, cara. Essa daqui é relíquia mesmo, fica guardadinha. Essa daqui eu escondo, eu nem mostro. Eu ganhei com a Jersey. Eu só não achei aqui em casa, meu irmão. E olha que eu sou um cara organizado, viu? Fiquei mesmo? Eu tô vendo uma da região russa lá atrás, ali. É, a do Malloy e a do Inc, da época que a gente foi campeão sul-americano. Mas o que eu trouxe hoje foi uma mini jersey que eu comprei, eu acho que foi a primeira vez que eu fui na Copa do Mundo, da World Cup, do legal demais. Do Federov. Do Federov, cara. Que é pra pendurar no carro, né? Que você pega assim, pendura aqui do ladinho, assim, aí vai só balançando, assim. É isso que eu ia perguntar, é infantil ou é zoação ela? Não, é zoação mesmo, é aquela pequenininha. É pra tu pendurar no carro. Cara. Aí você pendura lá no carro, ela fica ali, balançando. É a clone da original que eles jogavam na época, só que miniatura para você pendurar no carro mesmo. Muito maneiro. Bem legal, cara. Tio, deixa uma mensagem final aí pra gente, pra toda essa galera aí do Brasil que tá assistindo você. Eu primeiro quero agradecer vocês. O Chalo falou bem de mim aí, agradeço aí pelas palavras, mas você também foi o pioneiro em mostrar que nós temos bons atletas. O que você fez foi parecido ou igual do que eu fiz, colocar a cara, acreditar, né? Porque você não foi para Cotia para jogar, você meteu a cara, você foi treinar na Rússia, começou num time pequeno que a gente está falando, time pequeno no modo de dizer, no Raiders, né? de Tampa Bay, acho que foi, não é o time que você jogou? E foi crescendo, foi mostrando a capacidade que você tinha e chegou a ser campeão, bicampeão mundial. É um exemplo, hoje o Chalo, quem quiser pôr a bandeira no Chalo, ele vai demonstrar a força da marca, porque é exatamente quem está falando de começar pesado, né? Então, o time tem que ser um Chalo, tem que mostrar, tem que se esforçar e jogar. Então, você como jogador, acredito que você foi o primeiro que teve esse desenvolvimento. Atrás de você começou a ir mais gente que viu que tinha capacidade, os caras sabendo que tem... Pô, não é só um cara que quer vir aqui, tem que malhar, acordar cedo, treinar, correr, agachamento, técnica. Só assim se conquista as coisas, né? E o paintball é lindo, cara. É um esporte que quem não conhece, não sabe o que está acontecendo, acha bestinha, né? Porque quem não mata o cara da frente, né? Mas não sabe que está baixado lá com 15 mil bolinhas na sua orelha. E quem conhece já imagina que o cara vai, como qualquer esporte, se não entender, você acha besta, né? Então eu vejo um monte de vídeo que passa, eu acho bacana e falo, caramba, nasci na época errada, caso eu tivesse mais 20 anos a menos, com umas pernas melhores, eu queria fazer isso, né? Aí tem que ser consciente, né? E mais trabalho igual ao de vocês, cara. Porque isso fomenta, divulga, vê que existem pessoas que têm o objetivo de desenvolver o esporte, né? De mostrar o esporte.
e o principal, pegar um novato, cara, que chegou no campo, nunca viu. Você tá com um equipamento na mão, cara, fala, meu, você quer atirar? O cara vai abrir um sorriso, cara. Jura? Com esse equipamento? Vem lá, vai lá, atira lá. Não, não vai. Nada. Meu, você cria um cara. Você cria isso em qualquer situação do mundo, mas tenta o pessoal, mas aí quando vai aquele curioso que foi ver, que está sozinho, aquele cara pode ser um futuro jogador, cara. De repente ele não tem jeito de conhecer, de conversar. Pô, ninguém olhou para mim, todo mundo, eu sou bonitinho, eu sou profissional. Quer dar um tirinho, cara? O cara vai abrir um sorriso que vai fazer seu dia, cara. E se todo mundo fizer um pouquinho, a tendência é ter mais pessoas envolvidas, porque ele vai chegar na casa dele, vai falar, putz, eu atirei, pô, quero conhecer. Quando você vê, você está fazendo um movimento que todo mundo reclama que não tem time, não tem isso, todo mundo tem que se ajudar, cara. Então, a mensagem que eu tenho é mostrar que é um esporte legal, dar oportunidade para a pessoa entrar no esporte. Pode catar de jeans, chama ele para ir brincar, cara. Se ele tomar tiro, ele vai voltar, amanhã ele vai comprar uma roupa, vai montar um time e vai ganhar de você se marcar, cara. É verdade. Muito bom, muito bom. É isso aí. O paintball é um esporte apaixonante, né? Com certeza, cara. Com certeza. Eu não posso falar, 33 anos, né? Mudei minha vida do que eu fazia por causa disso, teve os altos e baixos. Então, alguma coisa me fez bem. Agradeço pelo convite, do fundo do coração mesmo, muito bom conversar com pessoas que entendem do esporte, né? Não é só um papo descontraído, mas com fundo de dicas, de um monte de coisa. O pessoal tem que participar de campeonato, tem que desenvolver mais no sentido de ajudar quem se puder ajudar. E só tenho a agradecer o esporte e essa molecada que eu vi crescer, tá falando comigo hoje, que tudo um pinguinho de que ele fala, pô, ele começou num campeonato meu e hoje o cara tá lá fora, hoje organiza. Então, o eguinho lá no fundo todo mundo tem, né? Eu gosto. Para você ter uma ideia, um resumo, eu não tenho uma medalha, um troféu, porque eu não guardo. Não guardo, não tenho esse. Mas está tudo na minha cabeça, que eu fiz para mim. A única coisa que eu tenho, eu devo ter uns 10 jerseys de time que era o maior prazer. Ó, Tito, a gente fez para você. Esse eu guardo. Legal. Esse eu tenho lá, um monte de time. Aí eu falo, pô, legal. Então, bom é ter boas recordações e ir para frente. Perfeito, perfeito. Obrigado. Bom, rapaziada, eu só tenho a agradecer, Tite, por tudo que você fez pelo esporte, por tudo que você fez, pelo tudo que você faz, e se Deus quiser, vai voltar a fazer. Tamo junto. Tu é um dinossauro. Eu tenho um orgulho imenso de ser brasileiro justamente por conta de pessoas como você, como o Chalo, que levantam a nossa bandeira, que é muito difícil de levantar em diversos aspectos, e conseguem, sabe? São vitoriosos. Por mais que enfrentem diversas batalhas, sempre no final saem vitoriosos e são chamados para voltar. Ou seja, as pessoas que são chamadas para voltar é porque realmente cativaram e fizeram um excelente trabalho. Então, Tite, muito obrigado mesmo, de coração, por estar aqui nesse humilde podcast, porque a nossa intenção aqui é só fomentar o nosso esporte, sabe? A gente não ganha R$1 com isso. E a gente, ao contrário, a gente gasta dinheiro e vamos gastar quantos for preciso, porque esse esporte, para mim, é o melhor esporte que tem. É um esporte mais completo, ele mexe com tudo. E te agradecer humildemente por tudo que você já fez por nós e que, se Deus quiser, vai voltar a fazer. E é isso. Vocês vão ter que me engolir. Com toda certeza. Nunca, jamais será abandonado. Que loucura, cara.
É isso, é isso. Ô, Tite, as minhas considerações finais aqui, Copa, todos os ouvintes aí, é o seguinte, fora tudo isso que já falamos, né? Agradecer todo esse trabalho, todo esse legado, tudo isso que o Tite nos proporcionou. Muitos campeonatos, muitos momentos que eu e tantos outros atletas temos, aquele campeonato que a gente ganhou, aquele primeiro evento do Jungle Boys, quando a gente juntou, muito disso daí é graças ao Tite, aos eventos que ele fez. É a bolinha que ele produziu que a gente disparou. Então, eu não vou falar que tem um dedo do Tite no Jungle Boys, no trabalho do Chalo, na minha carreira, não, tem uma mão inteira, tá? Então, fora todo esse agradecimento de tudo que você fez, Titio, o agradecimento pessoal, que muitas pessoas não sabem, mas quando eu comecei no paintball mais a sério, campeonato e tal, para mim era um esporte muito caro e eu não conseguia, eu pedi ajuda da minha mãe, do meu pai, era difícil. E o Tite foi o primeiro que me patrocinou e me apoiou, que eu tirava foto com a máquina do meu pai, eu ia para o campo tirar fotos, e o Tite me dava essas caixas de bola. E o Tite, eu tirei do cara com a jersey da Severo e tal, da Severo, e o Tite me dava a caixa de bola. Então ele foi meu primeiro patrocinador. Depois fui pra Rússia, conquistei o mundo, ganhei campeonato tudo quanto é lugar, treino tudo quanto é time, mas no começo quem estava lá me ajudando foi o Titio. Então, isso daí, Titio, é uma eterna gratidão. Vou voltar para a Europa, Titio. Preciso treinar. Xalô, tô mandando umas caixas de bola. Treina. Então, o Titio sempre reconheceu o meu trabalho, sempre foi um incentivador. Estava em Portugal, ligava para ele, conversava. Titio, tô com uma ideia assim e tal. A gente sempre trocava uma ideia. Então, Titio, sem palavras por tudo aí que você fez na minha carreira. E se eu cheguei onde eu cheguei, você tem a mão inteira aí. Obrigado do fundo do coração, Titio. 100% do seu trabalho, cara. 100%. Eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo, cara. Valeu, galera. É isso. Boa noite. Queria só fazer uma consideração final aqui, rapidinha. A malta do Benfica aí, ó, que está indo viajar para a NXL Europa, arrebentem lá, galera. E deixar meus parabéns também para o Tony, para a galera do Sporting, que arrebentou nesse final de semana. Como é que é o nome do campeonato mesmo? PPS na Inglaterra, Liga Inglesa, casca grossíssima. Meu amigo, eu vi alguns jogos que eles botaram na rede social. Cara, só pedrada e só placar bonito que eles fizeram. Então, pô, a galera de Portugal parabéns, aí, fica um grande abraço para vocês aí. E Benfica, vamos com tudo, hein? Um abraço, galera. Obrigado a todos.